Buenas, vamos prosear mais um pouco? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre fé e crendice. O que é fé? O que é crença? E o que é crendice? Muito bem. Fica muito complicado no universo de tantas religiões, centenas, milhares, centenas de milhares talvez. Não há uma estatística que mostre isso com exatidão, mas são muitas. Na verdade, cada ser humano tem a sua própria religião, tem a sua própria religiosidade. Acontece que nem todos, e na verdade muito poucos, estão dispostos a caminhar a jornada do crescimento pessoal na busca das respostas das questões espirituais. Então é muito mais cômodo se guiar por alguém. É muito mais cômodo ouvir um bom pregador, quem sabe se guiar pelos escritos de textos antigos, né? E até mesmo, então, eu vou citar vários: a Bíblia, o Alcorão, o livro de Buda. Mas existem outros periféricos de menor alcance, menor amplitude em termos de números mundiais de pessoas, mas que também dão orientação a grupos sectários, a grupos de pessoas que seguem aquelas orientações as quais acabam sendo chamadas de doutrinas. Não apenas estes conhecidos antigos, né, antigos citados, né, poderia citar na linha bíblica, por exemplo, na Bíblia hebraica, aí tem um periférico que é, ou livros periféricos que são o Talmud, né, que é um compilado, sei lá, de 40 volumes, sei lá, 10.000 páginas, alguma coisa assim, que não é nada mais do que um tratado de debates de sábios rabinos ao longo de 2.000 anos, não chega a 2.000 anos, mas assim, ao longo de muitos anos, né? 1.000 anos com certeza. Então, esses tratados, eles acabam incorporando opiniões importantes e significativas para o curso da vida, para o andamento da vida de pessoas comuns ou de pessoas eruditas, tá? Isso aí já é só o que muda é o grau de entendimento, de conhecimento de uma e outra. Mas existem no mundo contemporâneo, contemporâneo eu digo assim, de um século, 2 séculos para cá, nós vamos encontrar outros autores que formaram também os seus grupos de seguidores, né? Os seus sectários, né? Ou o seu séquito de, de pessoas que acompanham as suas ideias e as adicionam ao seu comportamento, às suas ideologias, um pouco mais, um pouco menos. Então nós vemos que houve um grande avanço, por exemplo, se até o século XVIII, né, início do século XIX, nós tínhamos uma forte corrente que predominava a religiosidade, a espiritualidade. Essa corrente depois acabou com autores como Engels, Marx, Nietzsche e outros autores um pouco antes, Goethe, que mais eu poderia citar, Voltaire, né, Montesquieu, que se encaminharam para a área mais humanística, uma área mais política. Então, enquanto antes o pensamento destes livros sagrados para cada um desses grupos tratava das questões espirituais, ou seja, se preocupava menos com a questão do ser humano, do corpo, digamos, físico aqui, e tratava mais da questão espiritual, da vida pós-morte, e assim por diante, né? Do relacionamento de Deus com os homens, dos anjos com os homens, os anjos com Deus, né? Dessa intermediação.
Entra aí o cristianismo com a linha messiânica, né? Messiânica significa aquele que espera pelo Messias, né? E nesse aspecto, o messiânico não são apenas os cristãos, várias religiões do mundo são messiânicas, o judaísmo é messiânico, o islamismo é messiânico, cada um tem uma visão a seu modo de como é que o Messias vai agir para mudar o comportamento dos homens, da terra, do mundo, enfim, do mundo físico, do mundo espiritual, assim por diante. Então, mas até o século XVIII predominava essa linha espiritual. Então, a partir do século XVIII, mais ou menos, tá, começa a invasão do pensamento crítico, especialmente, né? Não, espera um pouquinho, eu posso pensar, né? Penso, logo existo, né? Enfim, cogito, ergo sum, né? Segundo, acho que era Descartes que disse isso. Ele se encaminha para o aspecto político e o aspecto econômico, né? Muito aspecto econômico. Então, nós vamos ver as grandes revoluções do século XX, né? Começando pela Revolução Russa do século XX, a derrubada do czarismo em 1917, 1919, por aí, e voltado essencialmente ao poder econômico, ao sistema econômico, social e econômico. Tá? O espiritual foi jogado mundo afora. Muito bem. E a gente vai crescendo, vem as guerras, vem o envolvimento entre países, político, econômico, colonialista, não colonialista, imperialista, não imperialista, e vão se desenvolvendo dentro desses próprios países, né? Geralmente esses movimentos surgem nestes países mais fortes. Interessante, né? Um grupo de intelectuais, um grupo de geralmente jovens, de pensadores, poetas, artistas, tal, cantores, acaba se envolvendo no pensamento de rebeldia contra isso que está acontecendo. Eles conseguem enxergar o que seu país está fazendo no outro país, né? Um exemplo disso é o que os Estados Unidos tinham que se envolver na guerra do Vietnã. Né? Então nasce aí o movimento beatnik, yuppie, hippie, né? Especialmente o hippie. Começa a invasão das drogas por conta dos soldados que voltavam mutilados, umas verdadeiras bestas humanas, porque o que faziam e o que viam no horror da guerra acabava, quer dizer, cozinhava a mente deles, o espírito, né? Liquefazia o caráter, né? E acabava, enfim, isso acabava influenciando e isso acabou criando um movimento forte. Esse foi um deles. Né? Nós vamos encontrar na França, na Itália, na Espanha, sempre essas revoluções, quando ditadores cresciam, o povo se revoltava, muita gente morria, muita gente era torturada, muita gente era massacrada, mas em algum momento havia essa transformação. Muito bem. Chegou um ponto que esse próprio movimento hippie, né, movimento da paz e amor, né, enfim, faça amor, não faça guerra, né, acabou influenciado por artistas como os Beatles, por exemplo, né? A música Imagine, todo mundo acha, eu já vi sendo cantada em igreja, todo mundo acha essa música muito bonita e não se deram conta da letra da música. Então, assim, imagine que não houvessem religiões. E se não houvesse religiões, não está ligado à parte ruim das doutrinações, mas está ligado ao seguinte: imagine que Deus não governasse esse mundo. Né? O pensamento crítico de John Lennon era esse, dos Beatles era esse, tanto é que foi através dos Beatles, se eu não me engano, George Harrison, que foi popularizado esse movimento hinduísta, né, com os gurus, ou seja, atribuía a uma pessoa uma certa divindade, né, e essa divindade então propagando e propalando as suas doutrinas de milhões de deuses, né, e mostrando o seguinte: não existe um Deus único, todo mundo é um Deus e você também pode ser um Deus. Você acaba sendo um Deus se você meditar, atingir o nirvana, atingir a luz, atingir o nível mais alto da sua espiritualidade.
E isso foi crescendo, foi se revoltando. Chegou um ponto que a religião passou a ser desacreditada, ou seja, aqueles paradigmas morais que eram estabelecidos inicialmente pela Bíblia, pela Bíblia pela religião judaico-cristã, elas acabaram dizendo o seguinte: olha, essa religião não serve mais. E tanto é que o movimento Nova Era, esse movimento New Age famoso, né, que nos anos 80 ele teve um ponto 70, a partir de 70 até, que diziam o seguinte, que com o fim da era de peixes, né, segundo os ciclos astronômicos, né, e astrológicos, com o fim da era de peixes, entraria a era de aquário. E a era de aquário, então, tem músicas de louvor a aquário, né? Os Beatles têm uma música de louvor a aquário, aí surgiram os sacerdotes, as sacerdotisas, né, da chamada Nova Era, né? Shirley MacLaine, a atriz, é uma delas, e tem outros, né? Na Índia, ocidentalizou-se um guru, acho que ele morava em Londres, chamado, ou nos Estados Unidos, não sei, ele foi expulso de alguns lugares lá, chamado Bhagwan Shree Rajneesh, que fundou uma seita dita Rajneeshiana, né? Hoje ele recebe o nome de Osho, né? Onde diz que a maneira de alcançar a Deus, atingir a espiritualidade plena, é através do sexo e da música, né? Enfim, cada um tem as suas teorias lá, não estou criticando nenhuma delas, cada um siga o que bem entender. O que eu quero mostrar, e agora que eu estou falando para quem segue a linha judaico-cristã, tá? Eu não tenho argumentação suficiente e nem quero, tá? Para contestar ou para debater sobre seitas politeístas. Não tem esse interesse. Eu gosto de falar, eu sou um estudioso das escrituras, e eu gosto de falar sobre aquilo que norteia o meu entendimento pessoal, né? E a minha vida, meu comportamento pessoal, né? Cheio de erros, cheio de tropeços, mas assim, ó, eu procuro corrigi-los com base nesses ensinamentos. E uma coisa que a gente vê bastante, porque eu poderia simplesmente me calar aqui, eu poderia ficar quieto assim, ó, cada um cuida da sua vida, mas espera um pouquinho. Não é assim. Se eu estou vendo alguém andando por um caminho errado, eu tenho obrigação moral, eu tenho obrigação espiritual, né, de alertar. Esse alerta, e aí começa o problema, esse alerta não se faz apontando dedo, tá? Eu tomo muito esse cuidado. Se acontecer isso aqui, me perdoe, foi descuido meu, mas eu tento não fazer. Eu tento dizer o seguinte, eu sigo esta linha, então quem achar que é interessante, procure saber mais, quem não gostar, delete e pronto, né? Mas nessa coisa de espiritualidade, eu aprendi uma coisa, né? Tá na Bíblia, que diz assim que a gente, quando encontra alguém, a gente deve dar um presente para essa pessoa. Então eu me lembro que Pedro, o apóstolo Pedro, alguém pediu para ele encontrou um mendigo, encontrou alguém com deficiência física, não me lembro qual era, se era um aleijado, se era um paralítico, se ele era cego, não me lembro, acho que era um paralítico. E ele disse assim, eu não tenho ouro, não tenho prata, ou seja, não tem nada de valor, né, monetariamente, financeiramente, para te ajudar. Mas o que eu tenho é o amor de Deus e a minha, toma aqui minha bênção, né, levanta, anda, vai embora. Então, não está em mim o poder de curar pessoas. Creio que não, nunca vi acontecer. Mas está em mim a capacidade de desejar o bem. Se eu não posso fazer o bem, porque naquele momento não há a circunstância que permita, mas não fazer o mal não é fazer o bem. É uma coisa, isso é omissão. Eu tenho que ir adiante, ir além. Então, o que seria fazer o bem nesse caso? Desejar o bem, né? Desejar a paz. Então é bíblico isso, né? Que onde se chega, deseja a paz. Então eu costumo, não é todos os dias, mas eu costumo aos meus amigos, meus contatos, enviar uma bênção, sabe, desejar que Deus dê uma boa semana, que Deus conceda maravilhas, que Deus conceda
cura, né? Refuah Shlema, já falei sobre isso, cura física, mental e espiritual, completo restabelecimento físico, mental e espiritual. Mas eu quero ir um pouquinho adiante disso. Eu recebo também a recíproca de pessoas que, com o coração elevado, de pura espiritualidade, de bondade, desejam, por exemplo, alguém está doente, vou enviar energias, o universo vai conspirar a favor. Então eu queria conversar um pouquinho sobre isso. Em algumas coisas eu sou profundamente espiritual, ou seja, eu não gosto da palavra espiritualizado, porque parece que eu estou me sentindo, não. Mas eu me sinto, eu deixo que as coisas espirituais, elas aconteçam naturalmente, né? E doso aquilo que é aceitável e aquilo que é fanatismo. Eu procuro evitar o fanatismo. E às vezes a gente precisa ser um pouco materialista, às vezes. Por exemplo, quando eu digo, vamos pelas duas definições. Eu vou te desejar boas energias. Eu vou enviar a você boas energias. Espera um pouquinho. Energia, para mim, é a movimentação de átomos, de fótons, de prótons, de elétrons, de sei lá o quê. Isso é energia, né? O movimento das partículas, né? Essas partículas em movimentação produzem energia. Energia para mim é isso. Tá? Bom, o que tem energia? A energia elétrica que está abastecendo essa câmera, esse celular que eu estou transmitindo, a lâmpada que ilumina, ou seja, aquela energia gerada lá num gerador, lá numa hidrelétrica, lá não sei aonde, né, que vem para cá e, enfim, são os elétrons, é a transmissão de elétrons, é um empurrando o outro, né, gerando calor, enfim. Para mim, energia é isso. Nada além disso. Existe também a energia vital. O que é energia vital? É a força que a parte energética também, nós temos esse tipo de energia no nosso corpo que nos faz movimentar, enfim, eu falar é ação energética, assim por diante, mas que eu consigo mentalizar e mandar ondas cerebrais lá para não sei aonde, tá? Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu acredito que se Deus quisesse que essa é a minha crença, tá? Se Deus quisesse que eu resolvesse situações com ondas cerebrais, Ele tinha me dado antenas e não mãos para realizar, não boca para falar, não pernas para caminhar, sabe? Não um corpo para me sustentar, enfim, para me ambientar. Então a única energia, e daí não é nem nesse aspecto, ela vai muito além, que eu acredito que está em mim, tá? É a chamada centelha divina. O que é centelha divina? É a emanação de Deus que me faz viver, no meu sangue. Ela está dentro do sangue, tá? Não está na ponta do nariz, ela não está no cabelo, né? Apesar de que para Sansão a força não estava no cabelo, aquilo era um simbolismo da obediência dele, né? Não está na barba do profeta, não está, né? Eu não sou profeta, mas enfim, na barba. Tá? Ela está no sangue. Esse é o que diz a Bíblia. Muito bem. A gente já pode até falar sobre isso um outro dia. Então, essa energia, sim. Então, a energia de Deus é Deus, Criador do universo, o absoluto, né? O além do além. Tá? Ele emana de si uma centelha e essa centelha é a minha vida, que ela está em cada um de vocês. É onde Deus habita. Muito bem. Segunda parte. Conspiração do universo. Vamos falar assim de forma bem prática, o que é o universo? O universo, que a gente entende por universo, por exemplo, primeira grande falácia, que o universo é infinito. O universo não é infinito. E a física, né? A física não é nada, a física é uma lei, é uma parte da ciência, mas vamos dizer o seguinte, os estudiosos, né, que analisam isso e tal, dos que eu vi, pode ser que tenha alguém assistindo e que seja um astrofísico, ele diga, não, tu está dizendo que está tudo o contrário, mas até onde eu sei, existe uma expansão, ele está em expansão. Né? Quem acredita no Big Bang, e eu quero dizer que eu acredito, tá? Quem acredita no Big Bang, eu sou criacionista, mas acredito no Big Bang, tá? Também não vou entrar em detalhe aqui, já entraram e gente que entende muito mais que eu, mas o que aconteceu? A partir de uma partícula com toda a energia existente no universo concentrado do tamanho, sei lá que tamanho era,
tamanho de uma bolinha de gude, tamanho de um ovo, não sei que tamanho era, mas era bem pequeno. Falando em dimensionalidade, né? Ela, pum, blum, explodiu, Big Bang, grande explosão, explodiu, e ela está se expandindo. E justamente uma das formas deles calcularem a idade do universo, ou então a distância de uma estrela, assim, é pela cor, porque quanto mais longe, mais avermelhada, né? Significa que ela... E aí eles medem, daqui a pouco medem outra tal, e descobrem o seguinte, teorizam, né, matematicamente lá que a idade dessa é tantos bilhões de anos, essa é tantos bilhões, é tantos bilhões. Ou seja, ele está em expansão. Se ele está em expansão, ele não pode ser infinito, infinito, né? Ele não pode ser infinito, porque se ele fosse infinito, ele não teria para onde se expandir, então ele é finito. Ou seja, a massa do universo, seja a massa negra, ou seja, as partículas atômicas conhecidas, né? Como é que chama? Como é que é o nome? As partículas negras? Tem um nome para isso aí que eu esqueci agora, tá? Elas estariam compactadas se ele fosse infinito, compactadas nesse infinito, só que ela está expandindo, então tem espaço para expandir, portanto, o universo que nós conhecemos de partículas não é infinito, tá? E Deus também não é infinito, porque o infinito pressupõe espaço e pressupõe tempo. Deus é o autor, Deus criou o espaço e o tempo, portanto ele está além dessa compreensão. Agora, muito bem, já fui longe, né? Mas vamos voltar. Eu quero saber o seguinte, o pessoal está fazendo naves espaciais e sondas e raios e telescópios que vão longe e tal, para descobrir o quê? Para descobrir que lá no outro lado do universo tem exatamente o que tem aqui na palma da minha mão. Vou pegar esse objeto aqui assim, tá? Não entendo ele como um carregador, entendo apenas como um objeto. Esse objeto é formado de moléculas, de átomos, né, e subpartículas até chegar no tal do bóson de Higgs, que é a menor partícula conhecida. Eu não sei se não tem mais, né? Nem os cientistas acreditam que não possa ter mais. A gente não sabe, a gente não conhece. Agora, a tecnologia humana não descobriu nada que pudesse chegar a esse limite de conhecimento, então pode ter certeza que já estão estudando uma maneira de descobrir mais alguma coisa. Muito bem. Quero dizer o seguinte, as partículas que estão aqui na minha mão são as mesmas que estão lá no outro lado do universo. Então eu pergunto o seguinte, eu vou querer saber o que tem lá do outro lado do universo, para quê? Se a tabela periódica que está aqui é a mesma que está lá, pode ser que vamos descobrir mais aí, uns 3 ou 4 elementos, algumas coisas de elementos, quem sabe muitos mais elementos, mas são apenas elementos. São apenas formação de partículas de energia que se unem e tal e formam elementos. Formam como é que chama? Não é produtos, os elementos químicos, né? Ferro, níquel, fósforo, hidrogênio, oxigênio, hélio, papapá, né? Tudo isso, o que está dentro do Sol está aqui, o que está dentro do Sol que nos aquece é o mesmo que está dentro do balão que faz subir, hélio, sabe? O que está dentro do Sol que faz queimar é o mesmo que nos refresca, hidrogênio, oxigênio. Oxigênio não sei se tem lá, mas hidrogênio sim. Então, o Salomão, ele diz uma coisa, tentar saber isso tudo, tentar se aprofundar nisso tudo, ele diz assim, é próprio dos reis. É próprio de Deus ocultar sabedoria, é próprio dos reis. Reis, ele está se referindo ao seguinte, qualquer pessoa que busque elevar-se espiritualmente através do conhecimento, ele está buscando uma realidade a mais. Então, vamos chamar de rei, né? Qualquer um cientista é um rei nesse aspecto, não de poder, mas de ânsia pelo conhecimento. Então é próprio do ser humano, tá? Que ele é um rei, foi criado como rei, rei do mundo. É próprio do rei desvendar esse conhecimento. Em grego a palavra é apocalipsis, revelar, né? Tirar o manto que esconde aquilo que está escondido para a gente entender as coisas. Mas Salomão, ele tentou muita coisa, ele foi muito sábio, mas cada tempo tem o seu grau de conhecimento, né, a sua tecnologia, e se diz hoje, não sei qual é o parâmetro que usam para avaliar, mas eu acredito
que um menino de 10 anos hoje conhece mais do que conhecia Dom Pedro em toda a sua história, e olha que ele falava lá 15, 17 idiomas, enfim, com fluência. Então, o Salomão conclui dizendo o seguinte: é tudo vaidade, é tudo correr atrás do vento, o que importa mesmo é amar a Deus, obedecer os seus mandamentos. E quais são os mandamentos de Deus? São dois. São 613 dentro ali da Torá, dentro do Pentateuco, dos 5 livros de Moisés, né, que norteiam todo o resto da Bíblia. São 613, porque são 613, ele vai se desmembrando tal, vai explicando aqui e ali, mas ele foi resumido num decálogo que é chamado Zeret Hadibrot, né? Zeret Hadibrot significa as 10 palavras, as 10 palavras-chave. O algoritmo dos 613 são as 10 palavras, os 10 mandamentos, né? Ama a Deus acima de todas as coisas, não matarás, e assim por diante, né? E que se traduz em dois: ama a Deus, ama teu próximo. E um é atrelado ao outro. Então você pode encontrar o que quiser lá no outro lado do universo. Se fugir desses dois aí, a minha vida não vale nada. A nossa vida não vale nada se fugir desses dois aí. Então, quando alguém diz o seguinte: o universo conspira, eu pergunto que universo. O universo é inteligente? Não, inteligente é quem criou o universo. Porque o universo é apenas um conjunto de átomos e partículas e depois grandes astros interligados, ordenados por forças físicas, químicas, né? Para que tudo funcione no tempo certo, do jeito certo. Mas o universo não pensa, o universo não é uma mente pensante. A mente pensante é quem criou o universo. O ser pensante é quem criou o universo. Então, quando alguém me diz o seguinte: eu vou desejar que o universo conspire a teu favor, gente, o que eu vou fazer? Eu vou dar um abraço num poste, porque o valor é o mesmo. Ou seja, eu não vou ganhar um abraço de volta do poste, a não ser que arrebente um fio lá e, sabe, me dê um abraço ali que eu não vou querer, sabe? Então, quando se lembra de que a oração diária do judaísmo é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, né? Baruch Shem Kevod, Malkuto Leolam Vaed, ouve Israel, o Senhor é nosso Deus é um. Bendito aquele cujo trono de glória é para sempre. Essa é a tradução. Tá? Quando diz: ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus e nosso Deus é um, isso resume tudo. Resume a quem eu devorar. Resume o quanto eu estou entrelaçado com esse Deus, quanto eu estou entrelaçado com esse universo. E mais uma coisa: as partículas que me formam, os átomos que me formam, que formam as moléculas do meu corpo, são minerais. Por isso que diz que nós somos formados do pó da Terra. Pó significa os elementos minerais que estão ali. São os mesmos que eu vou encontrar talvez em Marte, talvez em Júpiter, talvez na estrela de Aldebaran e assim por diante. São os mesmos elementos químicos que formam o universo. As estrelas formam a mim, formam a cada um de vocês. Esses são os elementos químicos. É disso que nós somos formados. E a energia que nos faz mover, que nos faz pensar, que nos faz raciocinar, refletir, até diz isso que eu estou dizendo, chama-se Deus. Nós somos um fragmento, nós somos uma centelha divina, uma centelha do poder de Deus. Por isso que diz: quando morre, a pessoa morre, tá, o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus. O que é volta para Deus? O espírito, a energia, a palavra espírito, ruach, em hebraico significa a energia vital. A energia vital, ela volta para Deus. Ela está porque nós estamos em Deus. Quer dizer, Deus está em nós. Deus não está em nós. Nós estamos em Deus. O que está em nós, o que age em nós, é essa centelha. Tá? Que eu chamo de centelha porque em relação à dimensão não dimensionável do Criador do Universo, permite-se, né, acomodar nesse corpo velho e feio, tá? Fraco, frágil, para que eu consiga adorá-lo, para que eu consiga amar e que eu consiga ser amado. Então, quando alguém diz que as energias do universo, eu vou emanar energias que o universo conspire, eu vou pensar o seguinte: me dá um abraço, que o resultado é melhor. Beijão para todo mundo. Shalom.